Senhoras e senhores, estamos ao vivo e hoje a gente vai fazer uma live diferente. Vai ser a primeira vez aqui no canal que a gente vai fazer um debate aqui ao vivo, né? Já participei de outros, mas em outros canais. Dessa vez a gente está aqui com o Samuel Monteiro, que ele é dono do site hebraico.pro, né, que é um site que eu acompanho já há muitos anos, né? Inclusive eu falei para ele que eu tenho o site do Hebraico Pro adicionado na barra de favoritos, né? Tem vários vídeos que eu gravo até no computador, vocês conseguem ver lá em cima, né? Hebraico, é justamente o site dele, que eu mais recorro para conferir o hebraico, né? Então, alguém que eu respeito muito, admiro muito. Eu não vou estar lendo os comentários aqui, evidentemente, né? Para me concentrar no debate, e talvez depois eu possa abrir, ou talvez depois dessa live, ou em outro dia eu possa abrir uma live para comentar e tal sobre o debate, mas eu não vou estar lendo os comentários aqui, mas eu peço que todos sejam respeitosos, né? Tanto a mim, quanto em relação ao Samuel, também ao moderador, o Ronaldo, né, e que comente só os argumentos em si, mas sem, né, atacar pessoas e tudo mais, né. Bom, então é isso, eu vou passar então a bola para o moderador, o Ronaldo, que ele vai falar as regras do debate e também vai fazer a introdução para a gente. Você está mutado, Ronaldo. Verdade, desculpa. É que eu sempre muto. Boa noite aí a todos, boa noite, Lucas, boa noite. Vou chamar aqui na sala também já o Samuel. Aqui, vamos lá. Então, boa noite a todos, boa noite aí o pessoal do canal do Miranda, vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Então, beleza. Então, pessoal aí do canal do Miranda, uma boa noite aí. O pessoal do canal também do Leonardo Andrade também, que está retransmitindo. Uma boa noite a todos. Bem, hoje nós vamos fazer um debate, né? O debate aqui vai ser sobre se a alma é imortal. Nós vamos fazer uma apresentação de 2 minutos. Vai ter pergunta, resposta, réplica e... Ele travou para mim, daí travou para você também, Travou. Fica 3 Vou esperar minutos. um pouquinho. Tá, ele voltou, parece. Voltou. Opa, estão me ouvindo agora? Tá bem? Tô ouvindo. É que deu uma oscilada aqui na internet. Beleza. Então, a pergunta, 2 minutos. Resposta, 5. Réplica e tréplica vai ser 3 minutos. Beleza? Então, eu gostaria de dar 2 minutos pro Banzoli aí se apresentar, né? Porque não só porque aqui é o canal dele, mas ele está sendo retransmitido e outras pessoas que também não conhecem ele vai ter o acesso aí a conhecer quem é o Lucas Banzoli e o que ele vai defender, tá certo? Então eu vou colocar o tempo na tela, vai ser 2 minutos, tá, Lucas? Aí você fica à vontade para você fazer a sua apresentação e explicar o que você vai defender, fica à vontade. Sim, então, para quem não me conhece, eu me chamo Lucas Banzoli, eu tenho um canal no YouTube com o nome Lucas Banzoli, e eu tenho um mestrado em teologia, uma pós-graduação em história, eu dou aula de história, né? Estou terminando um livro sobre esse tema chamado Além da Imortalidade da Alma, onde eu vou falar bastante sobre esse assunto, né? Falta poucos dias para o livro ser lançado, eu estou terminando os detalhes finais, e bom, aqui eu vou defender aquilo que eu sempre defendo em todos os debates sobre isso, que é que o homem não possui uma alma imortal. A vida após a morte na Bíblia, ela se dá após a ressurreição, ou seja, você morre, você permanece sem vida até ser ressuscitado na volta de Jesus, onde aí sim você vai herdar uma vida eterna ou a morte eterna, mas não que a gente os mortos já estejam com um fantasminha, uma alma incorpórea, num lugar, no outro mundo. Isso não tem base bíblica, eu pretendo demonstrar isso nesse debate. A base mais clara para isso está lá em Gênesis 2:7, que é o texto básico que vai falar da criação do homem, onde a gente vai ver o seguinte, Gênesis 2:7, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Então, biblicamente, o que é a alma? É alguma coisa que Deus colocou dentro do homem, seja mortal ou imortal? É um elemento que Deus botou lá dentro? Não. A alma é simplesmente o que o ser humano é. Uma alma vivente é simplesmente um ser vivo. Eu já vi alguns vídeos do Samuel Monteiro sobre isso, e ele reconhece isso daí, né? Inclusive, vou fazer uma citação que ele diz, né, num dos vídeos dele. Ele fala o seguinte: a parte material do homem pode ser vista no Antigo Testamento, mas não através da palavra nefesh. Eu achei bastante
interessante isso, ele é bastante honesto intelectualmente da parte dele, porque eu mesmo no livro eu mostro lá 300 vezes que a Nefesh morre no original hebraico, né? Também falo da psique no original grego. Então, isso eu não vou precisar demonstrar aqui, porque é um ponto aparentemente pacífico, né? Então, a gente vai discutir se existe essa substância imortal no homem ou não, ou seja, se não é através da Nefesh, é através do quê? Né? Se é da Ruach, do espírito, ou através de alguma outra palavra, a gente vai discutir isso, né, aqui. No livro eu tenho um método que eu chamo de método comparativo, né, que eu pego aquilo que... Tá faltando 2 segundos, 1 segundo só. Tá, depois do debate eu comento mais sobre isso. Eu tô percebendo aqui que eu tô com um pouquinho de dificuldade na parte da minha internet. Não sei o que está acontecendo aqui hoje, mas hoje está um pouco travando aqui minha internet. Não sei se é a minha aqui. Parecia que eu tinha 20 segundos. Eu acho que é a minha. Alguma coisa assim, não sei se aconteceu algum bug. Então, espera só um pouquinho. Espera só um pouquinho. Enquanto o Samuel aí ele vai se apresentando, eu vou deixar o tempo rolando, eu vou colocar aqui cabeado as coisas aqui para ver se fica melhor, tá bom? Então, Samuel, eu vou te dar 2 minutos aí para você poder fazer sua apresentação e dizer o que você vai defender, tá? Enquanto isso, eu vou passando o fio aqui, vamos para dar uma melhorada nisso aí. Beleza? Vai lá, Samuel, fica à vontade. Você está mutado, Samuel. Eu vou voltar o seu tempo, porque o seu microfone eu mutei, tá? Então você abre o microfone e pode começar de novo. Beleza? Abre o seu microfone. Eu vou abrir aqui, eu vou abrir. Você está mutado, Samuel. Tá. Beleza. O problema agora é que já vou soltar o seu tempo, fica à vontade. Não, o problema é que eu não estava sabendo tirar o microfone do mudo. Agora eu vi como é que faz. Mas realmente parece que o tempo ali do Banzoli deu uma... Acabou de repente, né? Bom. Pelo que eu tinha visto, eu tinha 25 segundos, aí do nada foi para 2 segundos. Do nada acabou, foi para 2, né? Aconteceu isso mesmo. Eu sei que aconteceu. Bom, pessoal, meu nome é Samuel Monteiro, né? Eu tenho um site que chama Hebraico Pro. Tem um canal também, chama Hebraico Pro. Agora eu acabei de abrir um canal novo, né, que chama Samuel Monteiro Teologia, né, onde eu vou separar mais os assuntos, né, no Hebraico Pro vou deixar só para hebraico mesmo, né, e no Teologia falar coisas em geral, assim, de teologia mesmo, né. Não tem diploma igual esses caras aí, pô, esses caras tudo tem diploma, né, eu preciso tirar um diploma também. Minha profissão eu sou programador, né, mas não sou formado em programação nem em teologia, né? Eu leio a Bíblia desde os 14 anos, né? Com 18 anos eu me converti, e aí eu comecei a estudar mais a sério, né? Com 21 anos eu comecei a estudar o hebraico, né? E o grego também, né? Os 3 originais, né? Hebraico, aramaico e grego, né? Mas com mais afinco mesmo, né? O hebraico, né? E eu vou tentar aqui, né, provar que, com todo respeito ao Lucas, né, conheço o Lucas já assim, não pessoalmente, né, pela internet, vejo os vídeos dele, acesso o site dele aí há muito tempo, né, ele tem muita coisa sobre Igreja Católica, né, o Conde Lupé gosta muito do Banzoli também, né? O Conde Lupé ama ele, né, e eu vou tentar aí mostrar que nós temos sim alma imortal, né? Eu acho que isso é muito claro, né, nas escrituras, né? Eu não consigo ver de outra forma, até eu entendo, respeito ao pessoal que entende diferente, né? Mas eu não consigo ver outra forma como o homem não tendo alma imortal, não consigo ver isso. Maravilha. Estão me ouvindo? Eu pus aqui o cabo, acho que deu uma melhorada. Vocês estão me ouvindo agora? Eu estou te ouvindo. Samuel, você já está na tela. Eu vou colocar aqui o seu tempo. Você pode já fazer a sua primeira pergunta. 2 minutos. Fique à vontade. Pode fazer a pergunta. Bom, não costumo falar muito, né? Eu vou ler o Salmo aqui, acho que é melhor, né? É o Salmo 88, 10.
Gente, desculpa, eu devia ter deixado o salmo na tela já, né? Bom, Salmo 88:10, ele fala assim, ó: mostrarás tu maravilhas aos mortos, ou os mortos se levantarão e te louvarão? Então a pergunta que eu faço é o seguinte: esse versículo, ele nega que existe a ressurreição dos mortos, né? Porque ele está falando, né? Os mortos, mostrará tu maravilhas aos mortos, né? A resposta é não, né? A pergunta é retórica, né? Ou os mortos se levantarão e te louvarão, né? A resposta é não também, né? A pergunta é retórica. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: esse versículo aqui, ele está negando a ressurreição dos mortos? A pergunta acabou. Entendeu a pergunta? Entendi. Eu só vou buscar aqui um versículo que responde isso, peraí. Posso responder? Ok. Sim, então, o versículo não está negando tá aí isso. Tela. O versículo não está negando. Vou soltar o tempo, tá? Fica à vontade. Certo. O versículo não está negando a ressurreição dos mortos, até porque o mesmo salmista, ele acredita na ressurreição. Ele vai dizer o seguinte, vai lá em Salmos 17:15, quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito em ver a tua semelhança. Aqui ele diz, quando despertar, ficarei satisfeito. O que ele quer dizer com isso? Será que quando ele, numa bela manhã de sol, ele iria, de repente, acordar da cama e, nossa, eu vi a face de Deus? Não, claro que não. Aqui, despertar é um eufemismo bíblico muito comum para falar da ressurreição. Quando ele diz, quando despertar, ficarei satisfeito em ver a tua semelhança, o que ele está dizendo está expressando a crença dele de que ele só veria a face de Deus quando ele ressuscitasse, que era uma esperança do salmista. Então ele tinha essa crença, sim, na ressurreição. O que prova isso de forma mais clara é justamente a palavra que é usada no hebraico, que eu não sei se eu vou pronunciar corretamente, eu não sou especialista no hebraico, que nem o Samuel, ele pode me corrigir se a pronúncia estiver errada, mas a palavra hakitsu, que é usada aqui, que é exatamente a mesma palavra que é usada em dois textos muito famosos no Antigo Testamento que falam inequivocadamente da ressurreição. Então, por exemplo, Daniel 12:2, deixa eu só abrir o texto aqui, Daniel 12:2, é um texto onde ele vai usar essa mesma palavra, que diz, muitos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Então aqui, claro, aqui está falando da ressurreição, e a palavra que ele usa aqui, que é traduzida como despertar, é a mesma palavra que é usada lá pelo salmista para despertar, que significa ressurreição. Outro texto muito conhecido também fala da ressurreição, que também é usada a mesma palavra no hebraico, está lá, é Isaías 26:19, mas os teus mortos viverão, os seus corpos ressuscitarão, vocês que voltarão ao pó, acordem e cantem de alegria, o teu orvalho é orvalho de luz, a terra dará a luz aos seus mortos. Então aqui nesses textos também são usados, o mesmo termo lá para despertar, que significa que tanto o salmista como o profeta Isaías, como também Daniel, eles acreditavam na crença da ressurreição dos mortos. Não tem só esses textos, No meu livro eu mostro até citações de Jó, que é um dos livros mais antigos do Antigo Testamento, onde ele vai expressar a crença na ressurreição, Depois de consumir a minha pele, ainda em minha carne verei o Senhor, Ou seja, depois que já tivesse morrido, ele ainda fisicamente, em carne, em osso, ele veria Deus, E não numa forma incorpórea, Então a crença do salmista, como a crença de Jó e tudo mais, era a crença de que eles iriam ver a Deus, não quando uma alma se desligasse do corpo e fosse em direção a um estado intermediário, mas sim quando eles ressuscitassem, e aí sim eles fossem para a presença de Deus. Em relação ao texto em si, de fato, é uma pergunta retórica, ele quer dizer que não, mas aqui o levantar não precisa ser entendido necessariamente no sentido que ele estivesse falando da ressurreição. Levantar é simplesmente se levantar da condição de morto, Ou seja, uma pessoa que, enquanto esteja na condição de morta, no Sheol, a gente vai discutir mais para frente o que significa o Sheol na Bíblia, ela não vai, de fato, poder se levantar para fazer ação nenhuma, porque a gente vai ver lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, o seguinte: o que as suas mãos tiverem que fazer, faça com toda a sua força, pois a sepultura, que a NVI traduz por sepultura, mas se você falar no hebraico, está lá o Sheol, Ele vai dizer no Sheol, que é justamente o lugar onde os imortalistas dizem, que é a habitação das almas imateriais e tudo mais.
No Sheol, para onde você vai, não há atividade e nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Então, se não há nenhum tipo de atividade no Sheol, não é possível que realmente eles se levantem e louvem ao Senhor, ou façam qualquer coisa, né? Veja as maravilhas, os milagres, né? Com tudo aquilo que o Samuel menciona nesse texto aí do Salmo 88, né? Então, ele não está negando a ressurreição, até porque não seria esquizofrênico de negar a ressurreição nesse salmo e no outro ele expressar essa crença, né? Ele simplesmente está dizendo que na condição de morto ele é completamente inativo, ele é inoperante, ele não pode fazer nada, né? A morte é um sono total. Como eu tenho ainda um minutinho ainda, eu vou continuar a introdução que eu estava fazendo. Faltava 20 segundos, aí acabou do nada, né, o tempo. Só para continuar, no meu livro eu faço um método comparativo. O que significa isso? Né? Que eu pego vários documentos da antiguidade, né, tanto de obras judaicas do período intertestamentário, né, que sofreram influência helenística, como também do período cristão, principalmente dos escritos gnósticos, ou seja, de autores que acreditavam na imortalidade da alma, e a gente vê inúmeras vezes o termo alma imortal aparecer, a gente vê religação de corpo com alma que sai do corpo, a gente vê espíritos fantasmagóricos em outras regiões, os eons do céu, o inferno, tudo que é canto, e é muito curioso isso, né, porque quando a gente vai nos escritos de quem acreditava na imortalidade da alma, eles falavam dela sem pestanejar, né, eles falavam dela o tempo inteiro, né, sem ter medo, sem ter receio nem nada, né? Abertamente e claramente. Agora, quando a gente vai na Bíblia, que é um livro infinitamente maior, né, com mais de 1.600 capítulos, 10 né, segundos. Sim, é um livro infinitamente maior, né? E mesmo assim, você não encontra uma única vez a expressão alma sendo acompanhada do termo eterno ou imortal. Você não encontra um único texto cabal que fale de imortalidade da alma, de vida fora do corpo ou qualquer coisa do tipo, né? Isso para mim é bastante intrigante. Ok. Agora, Samuel, eu peço desculpa, minha internet hoje tá complicada aqui, pelo que eu tô vendo aqui, viu? Mas vamos lá, vamos lá. Tem a réplica aí, 3 minutos, tá na tela. Se tiver acabando e eu ver que tá travando aqui a internet, eu vou dar um toque. Se vê eu falando é porque tá faltando mais ou menos uns 10 minutos, tá certo? 10 segundos. Então vai lá, fica à vontade, 3 minutos para você fazer sua réplica, fica à vontade. Eu comecei fazendo essa pergunta, né, porque o pessoal que não acredita em alma imortal, né, eles acreditam na ressurreição, né, porque senão seria algo igual um ateísmo, né, morreu e acabou tudo, né, se não tiver a ressurreição. Né? Já não tem alma imortal, aí não tem a ressurreição, morreu, acabou tudo, né. Mas você vê que o pessoal, eles usam, né, 2 pesos e 2 medidas, né, por quê? E esse versículo, ele parece negar a ressurreição dos mortos, né, mas é lógico, ele não está negando a ressurreição dos mortos, porque a Bíblia fala claramente, né, em outras partes sobre a ressurreição, né, o que ele está falando ali é simplesmente uma coisa normal da vida, né, o morto, ele não vai se levantar e louvar a Deus, né, o morto vai ficar morto, certo? Então, ele não está falando ali de algo que seja espiritual, né? Mas um fato, né? Normal. Morto não louva ninguém, né? Então, da mesma forma que esse versículo não nega a ressurreição, né? Versículos como, por exemplo, do Eclesiastes, né? Que diz, né? Para a sepultura, né, ela está Sheol, né, mas é lógico que ali, pelo contexto, né, pelo próprio contexto do livro, né, do Eclesiastes, né, que ele trata, né, da falta de esperança que há nessa vida, né, porque se a gente for aplicar, né, todo o pessimismo lá de Eclesiastes, né, pós-vida, está tudo perdido, né, então lá diz, quando você for para a sepultura, né? Ali morrem seus pensamentos, acabam seus planos, né? Então, o pessoal que é aniquilacionista, eles usam isso para provar, né? Para tentar provar que não existe alma imortal, porque você morreu, seus pensamentos acabaram, né? Você não faz mais planos, etc. Mas o autor de Eclesiastes, ele está falando de coisas naturais da vida. Quem morre não pensa mais, morto não pensa, né? Morto não faz planos, tá? Então, esses versículos, eles não podem ser usados, né? Tem também versículos de Salmos parecidos com esse aí de Eclesiastes, eles não podem ser usados para negar a alma imortal, do mesmo jeito que Salmo 88:10 não pode ser usado
para negar a ressurreição, porque tanto os Salmos 88:10 como Eclesiastes, né, e outros versículos de Salmos estão falando de coisas desta vida, não está falando do mundo espiritual. Ok. Panzoli, você tem também 3 minutos para você fazer sua tréplica, tá? Então, vou colocar aí na tela, você pode ficar à vontade, pode começar. Bom, eu concordo que grande parte do livro de Eclesiastes está falando apenas daquilo que acontece debaixo do sol. Mas será que no texto que eu citei especificamente, ele está falando debaixo do sol? Não, ele vai falar o que suas mãos tiverem que fazer, faça com toda a sua força. Pois o Sheol para onde você vai. Ele não está falando daquilo que acontece na Terra, porque na superfície da Terra, né, debaixo do sol. Porque os próprios imortalistas interpretam que o Sheol é o reino espiritual das almas, o mundo dos mortos, dos espíritos, né? Um local no subterrâneo da Terra, né? Onde os mortos estão lá, numa outra dimensão. E aqui o texto então, não está falando do que acontece debaixo do sol, né? Ele está falando do que acontece nesse outro mundo. E aí ele diz, não há atividade, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria. Então aqui ele não está falando de algo que acontece debaixo do sol, ele está falando simplesmente daquilo que acontece justamente no lugar onde os mortalistas colocam as almas dos mortos, os espíritos dos mortos, né? Aliás, eu também gostaria de saber qual texto da Bíblia inteira que menciona um espírito no Sheol ou no Hades, né? Bom, a questão é a seguinte, em relação ao texto que você citou, né? Você falou que várias vezes que, eles não tinham nenhuma preocupação de falar do destino espiritual deles, né? Como se a Bíblia não fosse um livro espiritual preocupado em retratar essas verdades, né? E aí eu acho bastante interessante, né? Uma pessoa está à beira da morte e ela, ao invés de falar do além, da onde que ela iria, né? Depois da morte, ela vai focar apenas exclusivamente na condição de uma simples carcaça, né? De um simples corpo morto, né, dela, né, não faz nenhum sentido isso, né, se eles realmente tivessem uma alma imortal. Vamos pegar, por exemplo, Isaías 38, 17 diante, é o texto que o rei Ezequias, ele recebe 15 anos a mais de vida, e ele louva o Senhor, né, por ter estendido o prazo de vida dele, né, porque ele vai dizer o seguinte, em teu amor me guardaste da cova da destruição, lançaste para trás de mim todos os meus pecados, pois o Sheol, algumas traduções vão ter por sepultura, mas está lá Sheol no hebraico, não pode louvar-te, a morte não pode cantar o teu louvor. Aqui não está falando simplesmente do túmulo, não está falando do Queber, está falando do Sheol. No Sheol não é possível louvar a Deus. Aqueles que descem a cova não podem esperar por tua fidelidade. Os vivos e somente os vivos te louvam, como hoje estou fazendo. Os pais contam a tua fidelidade aos filhos, que não tem como ser mais claro do que isso. Ele está dizendo que só os vivos que louvam a Deus. Por quê? Justamente porque é a condição de morto, que é o que Ezequias estaria, né? Caso realmente se concretizasse o que Isaías tinha profetizado a respeito dele, ele não seria mais capaz de louvar a Deus. Ele só seria capaz de louvar a Deus enquanto vivo. Então Ezequias não tinha essa noção de que uma alma ia sair do corpo dele, ia para o céu, ou para o Sheol, para o céu de Abraão, seja lá onde for, e nessa condição ele teria ainda a possibilidade de louvar a Deus, né, no outro mundo. Não, ele sabia que era só aqui que ele poderia louvar a Deus e não na condição de morto, né? A gente vai ter outro salmo que vai falar isso, deixa eu só ver quanto tempo que eu tenho, 20 segundos, tá? Salmo 105, né, vai dizer o seguinte, que quem morreu não se lembre de ti, no Sheol quem te louvará? Isso aqui é uma pergunta retórica, a resposta é implícita, né? Obviamente que não. Se você vai ver todo o contexto, é bem parecido com o de Ezequias, ele vai agradecer ao Senhor por não ter permitido que ele morresse, porque ele seria inútil para Deus caso ele tivesse morrido. É justamente por isso que ele exalta ao Senhor, por ele ter estendido os dias de vida dele e assim ele poder louvar o Senhor entre os vivos, que é a única condição que ele pode louvar. Maravilha. Banzoli, agora você vai fazer a sua primeira pergunta, tá? Eu vou colocar o tempo aí na tela, você tem 2 minutos, pode ficar à vontade. Sim, a minha primeira pergunta vai ser a mesma que eu faço em todos os meus debates, eu sempre começo com essa pergunta, que vai ser baseada em lá em 1 Coríntios 15, 32, né? Se a ressurreição é apenas um acréscimo de um corpo, que é o que os moralistas creem, né? Eles acreditam que na ressurreição, antes da ressurreição, a gente já está com uma alma, uma fantasminha, lá, um espírito, sei lá, no céu, e aí na ressurreição dos mortos a gente apenas acrescenta um corpo a essa alma, esse ser que é nós em essência, onde a gente já estava. Então você estava no céu, você religa com o corpo, volta para onde você estava antes. Não muda praticamente nada, né? De prática não muda nada. E aí a questão então é a seguinte: se a ressurreição é somente um acréscimo de um corpo, mas a gente já está no céu antes disso, por que Paulo disse em 1 Coríntios 15, 32, que se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos? Entendeu a pergunta aí, Samuel? Entendi. Ok. Então, se entendeu a pergunta, vou colocar os seus 5 minutos, que é o tempo de você ter a sua resposta. O tempo já está aí na tela, fique à vontade, pode começar.
Na época de Paulo, quando a pessoa negava a ressurreição dos mortos, ela estava negando qualquer tipo de vida após a morte, né? Igual, por exemplo, os fariseus, né? Eles acreditavam que se você morresse, acabou, né? Igual um ateísmo, né? Então você tinha que servir a Deus, isso na... Eu falei fariseu, se eu falei fariseu, eu falei errado, é saduceus, tá? Desculpa. Os fariseus criam, né, em ressurreição, etc., né? Inclusive até em alma imortal, né? Os saduceus não acreditavam em ressurreição, né? Então, isso significava que a pessoa morreu, né? E não tinha mais nada. Então você tinha que servir a Deus para esse mundo aqui. A sua esperança em servir a Deus era nesse mundo para Deus abençoar a sua vida, né? Igual fala na Torá, né? Bendito o fruto do teu ventre, né? Bendito o fruto da tua vida. Então você vai servir a Deus só nessa vida, morreu, acabou, né? E depois você continua vivendo através dos seus descendentes, mas não há ressurreição. Quando eles falavam isso, não há ressurreição, eles estavam negando qualquer tipo de existência após a morte, tá? E não só a ressurreição. Então é disso que Paulo está tratando no capítulo, né? Tanto é que ele fala, né? Se a sua esperança em Cristo é só para esse mundo, né? Você é o mais infeliz de todos os homens, né? Então a nossa esperança em Cristo, ela tem que ser para o outro mundo, né? E não só para esse mundo, nesse mundo aqui também, mas lá no outro mundo, né? Então, ou seja, se os mortos não ressuscitam, tá? Então aí está implícito esse pensamento de qualquer tipo de existência pós-morte, tá? Não só a ressurreição, mas também alma imortal, tudo, né? Então, comamos e bebamos que amanhã morreremos, tá? Inclusive, né, não estou falando isso aqui para ofender, tá? Mas um dos motivos, né, que eu acho, né, o aniquilacionismo uma doutrina, uma heresia, né, terrível, né, é isso, porque você vai, depois da morte, né, você vai deixar de existir, né? Então, até justifica essa fala de Paulo aí, né? Comamos e bebamos que amanhã morreremos, né? Não existe motivo nenhum para eu temer a Deus. Eu posso roubar, matar, estuprar, viver uma vida devassa, né? Que amanhã eu vou morrer, eu vou deixar de existir e eu vou estar em paz, né? Adolf Hitler agora, ele está em paz, né? Só na ressurreição a pessoa vai ressuscitar, né? Aí ela vai sofrer mais um pouco, né? E depois ela volta para a paz eterna, né? Ela é aniquilada, né? Então é muito injusto, né? E não existe motivo nenhum para a pessoa ter medo de Deus. A pessoa não precisa temer a Deus, né? Então ela pode viver dessa forma aí, né? Comamos e bebamos que amanhã morreremos, não vai ter punição para mim, vou temer Deus para quê? Eu vou desaparecer mesmo, né? Agora, na alma imortal, ele tem motivos de temer a Deus porque ela vai ficar sofrendo, né? No lago de fogo por toda a eternidade. Bom, tem mais aí, né? Você ainda tem 52 minutos. Só para concluir, né? Segundo. Então, quando Paulo diz isso, né? Ele estava pensando, né? Em qualquer possibilidade de vida após a morte, né? As pessoas que acreditam que morreu, acabou, não tem nenhum tipo de vida após a morte, não só a questão da ressurreição, mas nenhum tipo de vida após a morte. Ok. Terminou então? Você tem 23 segundos. Finalizou? Finalizei, pode ir. Banzoli, então você tem aí os seus 3 minutos para você fazer sua réplica. Banzoli, deixa eu te fazer uma pergunta para vocês dois, para você e para o Samuel, né? Estão perguntando aqui se vão poder fazer perguntas no chat. Posso selecionar 2 perguntas para cada?
Por mim, tranquilo. Beleza, então, pessoal, vocês que estão acompanhando, 2 perguntas para cada, vou estar selecionando aqui, tá bom? Então, Banzoli, você tem 3 minutos, fica à vontade, pode começar. Sim, ó, eu discordo completamente do que o Samuel, com todo respeito, mas discordo completamente do que ele falou sobre que naquela época quem negava a ressurreição negava qualquer tipo de crença de vida após a morte, né? Como se tivesse um combo, né? Um pacote. Você nega a ressurreição, automaticamente você tem que negar também a alma imortal. Não, não existe isso. Pelo contrário, a crença dos gregos, que era a crença majoritária daquela época, dos platônicos, nomeadamente, era justamente a crença de que existia uma alma imortal, mas não existia a ressurreição. E a comunidade que Paulo escrevia era qual? Ele estava escrevendo uma carta a judeus? Não, ele estava escrevendo uma carta à igreja de Corinto. Corinto ficava na Ásia Menor, era um território gentil, era um território justamente dos gregos, né? Então não faz nenhum sentido isso que foi afirmado, né? Obviamente que Paulo escrevia assim para muita gente, acreditava numa sobrevivência da alma após a morte, mas não acreditava na ressurreição. Então você afirmar que, não, isso aqui não está falando da ressurreição, isso aqui está falando da imortalidade da alma. Não, que Paulo menciona o tempo inteiro a ressurreição. Você não vê em nenhum momento do capítulo 15 inteiro a palavra alma ou espírito sequer ser mencionada, muito menos uma sobrevivência num estado intermediário, de forma materializada, desencarnada. Nunca você vê isso. E pelo contrário, o contexto ainda vai estar falando da ressurreição de Jesus. Paulo vai tentar refutar que eles estavam negando não que Jesus vivia no estado incorpóreo, material, mas sim que negava a ressurreição física de Jesus. Aí ele diz, não, Jesus vai ressuscitar, porque senão ninguém poderia se ressuscitar, porque a ressurreição de Jesus é simplesmente a primícia dos mortos, né? E por isso que não pode estar falando aqui da alma imortal, porque que teria a ver uma coisa com a outra, né? Quer dizer, Paulo estaria falando que Jesus ressuscitou fisicamente, porque senão a gente não teria uma alma imortal. Tipo, que sentido faria isso? Não tem uma lógica com o texto, né? Aqui claramente está falando da ressurreição física, ou seja, da mesma forma que Jesus ressuscitou fisicamente dos mortos, aqui ninguém está negando, creio que o Samuel não nega, né, a ressurreição física de Jesus, e que era isso que estava sendo abordado ali, da mesma forma a gente vai ressuscitar fisicamente dos mortos. Era da ressurreição que Paulo está falando aqui, e não de uma condição material de vida após a morte. Inclusive a gente vai citar lá, né, ele falou, eu anotei aqui, que o motivo para temer a Deus é a alma imortal. Não, é o contrário, o motivo para temer a Deus não é a alma imortal, é justamente a ressurreição, né, justamente o contrário que ele afirmou. A gente vai ver aqui, mais uma vez, né, 1 Coríntios 15, 29, se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo, todos os dias e feita a morte, irmãos. Digo isso pelo orgulho que tenho em vocês e Cristo Jesus, nosso Senhor. Se for por meras razões humanas que eu tenho com férias em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Veja, ele não diz, se a alma não é imortal, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não, toda a ênfase cai única e exclusivamente na ressurreição. Qualquer coisa fora disso é fazer exegese, que é colocar a sua visão teológica para dentro do versículo bíblico, e não extrair do texto aquilo que o texto está dizendo efetivamente, que é como se faz a boa exegese. Ok, Samuel, então estamos colocando aí na tela para você fazer sua tréplica. Você tem 3 minutos, pode começar, fica à vontade. Então, não faz sentido, né, dizer que Paulo estava escrevendo ali para combater a crença da imortalidade da alma, né? Se ele tivesse escrevendo ali para pessoas que acreditavam que morreu, a alma ainda continua vivendo, né? Então a expressão, né, comamos e bebamos que amanhã morreremos, ela não faz sentido nenhum, né? Porque essas pessoas, elas vão continuar existindo, né? Então elas não vão morrer, vão continuar existindo, né? E elas vão ter que encarar Deus, né? Então essa frase não faz o menor sentido, porque se você morre, né, mas a sua alma continua existindo, né? Então isso te obriga a viver uma vida reta aqui, para quando você se encontrar com Deus, você não ter nenhum débito, né, com ele, né? Então, o que Paulo está combatendo ali, né, a ideia, isso não importa para quem ele estava escrevendo, se ele estava escrevendo isso para pessoas que acreditavam em alma imortal, não a alma imortal bíblica, mas a alma imortal dos gregos, né, da filosofia grega, né, ou que não acreditava em nada, né, isso não importa, né, para que tipo de povo ele estava escrevendo. O que importa ali é a ideia que ele estava combatendo, né? A ideia que ele estava combatendo é a inexistência
de qualquer vida após a morte, tanto de alma imortal quanto de ressurreição, né? Eu posso fazer o que for, né? Porque eu vou morrer, não tem alma imortal, não existe isso, né? E também não existe ressurreição. Então, eu não tenho por que temer a Deus. Eu posso fazer qualquer coisa, né? Posso matar, roubar, estuprar, né? Eu não tenho motivo nenhum de temer a Deus. Eu vou morrer, eu vou deixar de existir. É isso. Se quiser parar, pode parar. Ok. Ok, então você já está na tela, agora você vai fazer a sua próxima pergunta, tá? Então nós encerramos aqui o nosso primeiro bloco. Eu gostaria de falar para vocês o seguinte, quando vocês verem a tela mudar, vai ficar um pouco maior aí o relógio, é porque está faltando 30 segundos, beleza? Que aí vocês têm uma forma visual aí de estar se orientando, belezinha? Então vamos lá, Samuel, você vai fazer a sua segunda pergunta, fique à vontade, pode fazer. Tá. Nossa, gente, já faz meia hora que a gente tá aqui, hein? Meu Deus. Vamos lá, então. Poxa. Desculpa o meu relaxo aqui, mas agora eu coloquei o versículo aqui, não coloquei referência. Mas acho que é 1 Tessalonicenses 4,14, se eu não me engano, né? Mas tem o versículo aqui. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Tá? Então a pergunta que eu faço é o seguinte: se os mortos não estão com Cristo no céu, né? Porque essa é a crença aniquilacionista, né? Morreu, desapareceu, né? E eles não estão com Cristo no céu. Porque esse versículo diz que os mortos vêm junto com Cristo na ressurreição. Entendeu a pergunta, Banzoli? Sim, eu posso responder? Pode, vou colocar os seus 5 minutos, fique à vontade, você pode começar. Certo, eu tive um longo debate sobre isso, sobre esse texto com o pastor Paulo Sérgio Batista, mas vamos lá de novo. Esse texto aqui não está falando em momento nenhum que os mortos voltam na presença junto com Jesus, né? Inclusive, o termo tornará é um termo que não está no grego, não sei nem por que algumas versões vão lá e introduziram o termo tornará, né? E tem algumas versões que fizeram isso, outras que não fizeram. Em nenhum momento você vê isso, pelo contrário, você vai ver o texto dizendo, verso 16, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqui a gente vê que através da ressurreição, e não de uma alma fantasmagórica, que os que dormem estarão com o Senhor. Primeiro ponto. Segundo ponto, verso 17. O que vai acontecer em seguida? Ele vai dizer, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Esses quem? Os mortos, ele acabou de mencionar. Juntamente com eles, as nuvens, para encontro com o Senhor nos ares. Então veja, os mortos, eles são arrebatados juntamente com os vivos. Por isso que é importante, a gente tem umas concepções teológicas que não necessariamente batem com a verdade bíblica. A gente costuma falar muito do arrebatamento da igreja, do arrebatamento dos salvos, dos vivos, né? Mas, na verdade, biblicamente, os mortos são arrebatados junto com os vivos. É o que esse versículo aqui está falando. Os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Então, não é que os mortos vão voltar com Jesus e aí os vivos vão ser arrebatados junto com eles. Não, é o contrário. Jesus vai voltar acompanhado dos anjos, já vou mostrar esses textos aqui, e ele vai arrebatar tanto os salvos, os vivos, né, e como os mortos ressurretos, que vão ser arrebatados para o encontro com Jesus e os anjos. É essa a ideia que ele expressa aqui. Então, veja, ele não diz que a gente vai ser arrebatado, que os mortos serão arrebatados para junto deles, né, como se a gente fosse arrebatado para a presença dos mortos, né, como se a gente vai subir para o encontro com os mortos que estão voltando junto com Jesus. Não, mas que a gente vai subir juntamente com eles. O sentido é completamente oposto. Eu vou fazer a mesma analogia que eu fiz lá no debate com o pastor Paulo Sérgio. Se eu dissesse, eu vou ao cinema para junto dos meus amigos, alguém pode entender que os meus amigos já estão lá, né, que eu vou me encontrar com eles. Mas se eu disser, eu vou ao cinema juntamente com os meus amigos, o que a gente vai concluir? Que nós vamos juntos ao cinema, e não que eles já estão lá antes de mim. Né? Então, eles não são apenas os vivos que são arrebatados à volta de Jesus, mas também os mortos juntamente conosco. Né? Os mortos são arrebatados, note bem o que o texto fala, para encontrar o Senhor nos ares. Ele não diz que ele vai voltar com
o Senhor nos ares, mas sim para encontrar o Senhor nos ares. Então, mais uma vez, nenhuma chance de que o texto esteja falando de Jesus voltando com almas fantasmagóricas, né, ou na presença dos mortos. Agora, vamos lá para a parte, né? O trará em sua companhia os que dormem. Que sentido que o texto está dizendo isso? Não é que ele vai vir acompanhado de almas fantasmagóricas, né, e tudo mais, não. Mas está no sentido de que ele vai trazer para sua companhia os que hoje estão mortos, mas que ele vai não que ele vai voltar acompanhado desses mortos, né? E como que a gente vai ver isso com muita clareza, né? Com quem que Jesus volta acompanhado na sua volta, né? Vai ter um monte de versículos bíblicos que vão falar exclusivamente sobre isso. E olha que interessante, nunca vai mencionar almas fantasmagóricas, mortos, qualquer que seja, né? Pelo contrário, vamos lá. Mateus 16, 27 vai dizer: pois o Filho do Homem virá da glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Marcos 8, 38. O Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, a sentar-se-á em seu trono na glória celestial. Aliás, esse mesmo texto aqui na sequência vai dizer que a gente só vai herdar o reino em seguida, e não como se a gente já estivesse lá, né? Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos, 4 ventos de uma ou outra extremidade dos céus. E finalmente, segundo Tessalonicenses 1, 7. E dar alívio a vocês que estão sendo tribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Aí eu pergunto, será que sempre a Bíblia está se esquecendo misteriosamente de citar os mortos que supostamente iriam acompanhar Jesus à sua volta, como eles interpretam esse versículo, inclusive mutilando às vezes o texto? Eu não estou falando que o pastor Samuel fez isso, mas tem algumas versões que fazem, né? Será que está todo mundo se esquecendo de citar os mortos, né? Sempre falando de Jesus voltar com os anjos exclusivamente. Claro que não, porque na teologia bíblica Jesus volta acompanhado exclusivamente dos anjos. Então os vivos vão ser arrebatados juntamente com os mortos ressurretos, e aí sim, tanto os vivos como os mortos vão estar na presença do Senhor. Inclusive, se a gente voltar lá para o texto em questão, eu tenho 30 segundos, tá? Ele vai dizer que é desse modo que a gente vai estar com o Senhor para sempre, né? Dizemos isso para vocês, que nós, os que estivermos vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Aliás, aqui já está um ponto interessante, né? Porque Paulo diria, não precederemos os que dormem, se os que dormem supostamente já estariam lá há milênios antes disso, né? É uma coisa para se pensar, né? Já estariam lá no céu. Verso seguinte: pois dada a ordem com os arcanjos, o próprio Senhor descerá do céu, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles, as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim, ou seja, dessa forma, que estaremos com o Senhor para sempre. Ok, então agora você vai ter aí, Samuel, 3 minutos. Eu fechei o seu áudio porque você chegou num momento aí, você soltou uma fala aí sem querer, acho que você falou com alguém aí vazou o áudio, então eu te mutei, tá? Então você abre o seu microfone, por gentileza, e aí você pode começar, tá? Só abrir o seu áudio e eu solto o tempo. Vai. Gente, desculpa, o meu computador começou a fazer um som aqui, não sei, certo? Eu fechei aqui. Parou, né? Mas o Lucas disse que o versículo não está dizendo isso, né? Mas está dizendo isso sim, né? Muito claramente, tá? Isso que é legal na imortalidade da alma, né? Tudo vai se encaixando, né? Como uma peça de quebra-cabeça, e eu não preciso limar, né, as peças de quebra-cabeça para encaixar, né? Que eu acho que o problema do aniquilacionismo é isso. Às vezes você precisa limar a peça para ela encaixar, né? E na imortalidade da alma tudo vai se encaixando muito perfeitamente, tá? No grego está escrito assim, né? E Deus, tá? E Deus aos que dormem, né? Através de Jesus Cristo os trará com ele, tá? É dessa forma que está escrito, tá? Deus, né? E Deus, aqueles que dormem, quem são aqueles que dormem, né? São, né, os mortos, certo? É um eufemismo para os mortos, né? Através de Cristo Jesus os trará com ele, né? Então o texto é claro demais, né? Jesus na ressurreição, ele vem com os mortos, tá? Assim como está escrito na carta de Judas, né? Eis que o Senhor vem com milhares dos seus santos, tá? Santos ali pode ser anjos, né? Pode ser anjo e pode ser também
os que dormem, né? Mas, pela concordância bíblica, como nós vemos aqui em Tessalonicenses 4,14, né? Aqui está explicando quem são aqueles santos. Os santos são os que dormem, né? Os que já morreram e estão com Cristo. Não quer dizer que eles estão dormindo no céu, né? Os que dormem são um eufemismo para não falar que é morto, porque morto é aquele que é separado de Deus, né? Então falam os que dormem, né? Para não ser algo ofensivo, tá? Então, é muito claro, né? Jesus vem trazendo, né, os mortos. Inclusive, esse verbo aqui, ele significa liderar. Então, eu posso traduzir como ele vem liderando os mortos, né? Ele vem liderando os mortos, tá? E aí vai acontecer a ressurreição. Primeiro, né? Os mortos vão ressuscitar e depois vão subir os que estão vivos. Vem Jesus com os mortos, eles entram nos corpos dele, sobem e depois sobem também os que estão vivos. Ok. Banzoli, você vai ter aí seus 3 minutos para você fazer a sua tréplica. Fique à vontade, pode começar, viu? Quando você quiser. Olha, com todo respeito, mas eu lembro que eu fui no grego nesse texto, analisar palavrinha por palavrinha, essa palavra traduzida como levar, trazer, aparece cerca de 300 e tantas vezes no Novo Testamento. Eu não lembro de uma única vez que aparece no sentido de liderar. Eu posso fazer um vídeo depois no meu canal só sobre isso, mostrar centenas de textos onde o sentido é simplesmente de levar ou de trazer. Inclusive, a TEB vai traduzir assim: se com efeito nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aqueles que morreram, Deus, por causa desse Jesus, com Jesus os reunirá. É esse sentido, eu já falei, não é que Jesus vai voltar acompanhado dos mortos e aí ele vai encontrar somente os vivos. Não, ele vai trazer os mortos com ele. Em que sentido? No sentido de que os mortos vão ser arrebatados juntamente com os vivos, exatamente como a gente viu lá nos versos 16 a 17, e vão ser levados com Jesus. É esse o sentido. A Ave Maria também, uma tradução católica, ela vai traduzir também dessa forma: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. Não é possível que o texto esteja falando de Jesus voltar acompanhado de almas fantasmagóricas, porque todas as vezes, repito, 100% das vezes que a Bíblia fala quem vai acompanhar Jesus na sua vinda, ela fala apenas dos anjos, ela nunca fala de almas dos mortos. Então o Samuel falou que é legal como a Bíblia complementa a própria Bíblia e tudo mais. É exatamente isso que eu mostrei aqui na minha fala. É exatamente isso, que a Bíblia complementa a Bíblia, e justamente por isso que 100% dos textos que falam de quem acompanha Jesus à sua volta vão falar apenas os anjos, né? Aí ele citou o texto de Judas, que vai falar: veja, o Senhor vem com milhares e milhares de seus santos para julgar a todos. Aqui o texto não vai mencionar anjos, vai mencionar santos, né? Será então que ele esqueceu de citar os anjos e está citando só os mortos, né? Como no conceito católico de santos? Claro que não, porque como que a gente sabe disso? Ele está falando, Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Então, para a gente saber quais santos são esses, é só ir no livro de Enoque. E no livro de Enoque é sempre os anjos que são mencionados como sendo santos, né? A gente vai ver lá em, livro de Enoque, capítulo 20, versos 1 a 7. Vai lá, esses são os nomes dos sentinelas. Uriel, um dos santos anjos, qual preside sobre o clamor e o terror. Rafael, um dos santos anjos. Vai mencionar o tempo inteiro os santos anjos, no contexto justamente dessa passagem que Judas cita. Então Judas não estava falando de almas fantasmagóricas, ele estava falando justamente dos anjos. A própria Bíblia chama os anjos de santos inúmeras vezes. Por exemplo, Marcos 8,38 vai falar que o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Mais uma vez, Lucas 9,26, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Mais uma vez, Apocalipse 4,10, será atormentado com fogo e enxofre ardente na presença dos santos anjos. Então, várias vezes os santos são citados como os anjos são citados como santos, e ainda mais especificamente no contexto em que eles voltam com Jesus. Então, para mim, o texto está muito claro, tanto quando a gente compara com a citação que Judas faz do livro de Enoque, quando com todas as escrituras, e como eu falei, a Bíblia interpreta a Bíblia, a gente vê com muito mais clareza ainda que esses santos que ele cita aqui são realmente os anjos, o que concorda com todos os outros textos bíblicos que vão falar exatamente isso, que Jesus vai voltar acompanhado unicamente dos anjos, e nessa condição ele vai ressuscitar os mortos que vão ser arrebatados juntamente com os vivos para a presença com o Senhor. Ok. Banzoli, você já está na tela, fica à vontade, você tem 2 minutos para fazer sua próxima pergunta. Fica à vontade, pode começar. Tá, deixa eu ver aqui qual a pergunta que eu vou fazer. Hebreus 11, 39 e 40 vai dizer o seguinte:
Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então a pergunta é, qual é essa promessa que o autor de Hebreus diz que os heróis da fé não obtiveram, né? E por que eles não obtiveram essa promessa? Entendeu a pergunta, Samuel? Você entendeu? Entendi. Ok. Então você tem aí 5 minutos para você fazer sua resposta. Vou pôr o tempo na tela. Você pode. Não vai precisar de 5 minutos. Pode começar. Eu ia perguntar exatamente a mesma coisa para você, cara. Mesma pergunta. Mas não precisa de 5 minutos para responder, não vou responder muito rápido, né? A promessa, né, é a ressurreição, né? A promessa que eles não alcançaram, né, é a ressurreição. É isso. Não precisa de 5 Finalizou minutos, a resposta? Tá. Ok. Banzoli, então você tem aí seus 3 minutos para você fazer a sua réplica. Fique à vontade, eu vou pôr aí na tela, pode começar. Não é a ressurreição. Na verdade, eles vão alcançar a promessa através da ressurreição, mas a promessa em si não é a ressurreição. O próprio autor de Hebreus vai explicar isso no verso 13 a 16. Todos estes, está falando dos heróis da fé, morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos à terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrasse daquela de onde saíram, teria a oportunidade de voltar. Mas agora deseja uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque eles preparou uma cidade. Então aqui está deixando bem claro qual é essa promessa que eles não alcançaram. Não é a ressurreição. Claro que eles não alcançaram a ressurreição também, mas aqui ele está falando da promessa da pátria celestial, da cidade celestial, como ele diz aqui claramente. E aí ele diz, eles não obtiveram essa promessa. Qual promessa? Justamente a da cidade celestial. E é justamente por isso que ele diz que eles estão procurando uma pátria. Se por acaso eles estivessem lá, eles estariam procurando, alguém procura um lugar onde já está, não faz nenhum sentido, né? Ele ia dizer aqui, desejam uma pátria superior, isto é, a celestial. Alguém vai desejar um lugar onde ele já se encontra? Né? Que sentido faz isso, né? E também Deus aqui, né, diz, né? Porque Deus lhes preparou uma cidade, né? Alguém que prepara uma coisa, prepara previamente, de antemão. Não é como se ele já estivesse ali, né? Ele não teria dito que lhes preparou uma cidade, eles que já estavam lá. Então a promessa que eles não obtiveram, como diz o verso 13, não é a promessa da ressurreição, é a promessa da pátria celestial. Agora, para a gente alcançar essa pátria celestial, é só através da ressurreição. E é justamente por isso que ele vai dizer que eles não alcançaram a concretização da promessa. Né, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Ou seja, eles não alcançaram a pátria celestial justamente porque eles não ressuscitaram ainda. Por quê? Porque só quando a gente ressuscitar que a gente vai alcançar a pátria celestial. Aqui parece que o Samuel está meio que invertendo a ordem dos fatores, né? Igual lá com 1 Coríntios 15, né? Que ele fala, não é a ressurreição, é a imortalidade da alma, né? Então, se não fosse pela alma ser imortal, não valeria a pena viver, quando na verdade é o contrário, né? A gente viu que é justamente por causa da crença na ressurreição, por existir a ressurreição, que vale a pena viver para Deus, que ele diz, né? Se os mortos não ressuscitam, comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Ele está incentivando que se viva dessa forma. Ele está dizendo que se não existisse a ressurreição, não haveria nada depois da morte, né? Mas como existe a ressurreição, então, de fato, vale a pena viver para Deus, porque a gente não vai ficar num estado de inexistência para sempre. A gente vai voltar na ressurreição e aí a gente vai ser julgado por nossos atos e recompensado ou punido por eles. Então, é justamente essa lógica, né? A mesma coisa a gente vê lá no texto lá de Hebreus, né? Enfim, poderia aqui citar vários outros textos, por exemplo, Atos 2, 34, 35, vai dizer, pois Davi não subiu ao céu, mas ele próprio declarou, o Senhor disse, meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estado para os teus pés. Como eu já mostrei lá no texto de Mateus 25, ele vai falar, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Depois eu falo. O Samuel, você vai ter aí os seus 3 minutos para você fazer a sua tréplica. Tá aí na tela o seu tempo. Fique à vontade, pode começar. Bom, eles, na crença, né, da imortalidade da alma, né,
essas almas, elas ainda não alcançaram a cidade celestial, né? Como está escrito em Apocalipse, né? Essas almas, elas estão agora debaixo do altar de Deus, né? A cidade celestial, né? Ela ainda virá, então eles ainda não alcançaram isso aí, né? E sem a alma imortal, né? Realmente não compensa, né? Eu servir a Deus, porque eu posso tentar servir a Deus a minha vida inteira, né? Mas como eu sou falho, né? Eu ainda corro o risco, né? De tropeçar, né? E me desviar no final, né? Não ser salvo, né? E aí eu perdi o meu tempo, eu podia estar gozando dos prazeres dessa vida há mais tempo, né? E daí eu vou para inexistência, né? Então isso não compensa, né? Obedecer a Deus sem uma alma imortal. Não tem nem por que eu ter medo de Deus, né? Não, Deus vira, né? Alguém que eu não preciso temer, né? Como Jesus fala, né? Não tema aquele que pode matar a alma e depois não tem, que pode matar o corpo, né? E depois não tem mais o que fazer, né? Tema aquele que pode fazer perecer no inferno, e esse perecer aí, né? É se perder, tá? No pensamento hebraico é isso, né? Tanto o corpo quanto a alma, né? Então, Deus é uma pessoa que não deve ser temido, né? No aniquilacionismo, né? Segundo as palavras de Jesus, porque Deus ele vai te aniquilar e depois ele não tem mais o que fazer, né? Deus se torna igual um ser humano que pode matar o seu corpo e depois não tem mais o que fazer, né? Quando você tem a alma imortal, aí sim compensa você servir a Deus, né? Porque se você não servir a Deus, você vai passar depois uma eternidade de sofrimento. Não importa quanto gozo você teve aqui nessa terra, tudo isso vai virar nada, né? Se você pegar qualquer número, né, e dividir pela eternidade, isso dá nada, isso dá zero, né? Então é por isso que na doutrina da alma imortal compensa você servir a Deus, né? E quando não tem alma imortal, não compensa. O número travou aí. Acabou meu tempo já? Ok. Acabou o tempo. O número parou no 21 Hoje a aqui. minha internet, eu não sei o que está acontecendo. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tô ouvindo. Hoje eu estou numa situação difícil. Geralmente minha internet é muito boa, mas hoje não sei o que está acontecendo aqui na região, que está ruim, viu? Está muito ruim. Deixa eu falar agora. Terminamos o nosso segundo bloco. Vamos iniciar o terceiro bloco. Samuel, você já está na tela. Você pode fazer a sua terceira pergunta, tá? Essa é a última. Fica à vontade. É a última? Beleza. É desse mesmo versículo. Hebreus 11:40. Tá? Provendo Deus alguma coisa de melhor para nós, para que eles, né, ou seja, os que já morreram, né, sem nós não fossem aperfeiçoados, tá? Então eu quero saber o que significa isso, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Por que os mortos precisam de nós? Eles precisam dos que estão vivos para serem aperfeiçoados. Posso responder? Pode sim. Vou colocar na tela aí o tempo, mas tô vendo aí que tá difícil demais hoje. Então fica à vontade. Você tem 5 minutos para você responder aí. Eu coloquei na tela. Fica à vontade, Banzoli. Sim, a resposta aqui é bastante simples, na verdade, né? Porque eles vão entrar ao mesmo momento conosco na glória. Eles não vão ser aperfeiçoados antes de nós, e justamente por isso que elas vão ser arrebatados ao mesmo tempo que eles, como eu mostrei lá no texto de perder sua licença. Vou voltar aqui a ler o texto, né? Só para ficar claro, né? Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto os que dormem,
para que não se entristeça com os outros que não têm esperança. Em primeiro lugar, só fazendo um parênteses, né? Quem eram esses outros que não têm esperança? Provavelmente Paulo estava falando dos epicuristas, né? Que eles acreditavam que morreu, acabou tudo para sempre, né? E aí ele diz: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus, juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, a palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Então veja só que coisa interessante, né? Esse texto aqui ele é totalmente simétrico com o outro, né? Porque lá no outro ele diz: não obtiveram, tá falando dos mortos, né? Que eles não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus proveu coisa superior ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Ou seja, os mortos não são aperfeiçoados, eles não são tornados perfeitos antes dos vivos. E aqui no texto de Tessalonicenses, Paulo vai dizer a mesma coisa, só que invertida, que nós, ou seja, os vivos, não precederemos os que dormem. O que ele quer dizer então com isso, né? Que nem os mortos vão entrar antes da glória do que a gente, nem a gente vai entrar antes da glória do que eles. E eu sempre falo o seguinte, né? Se realmente os mortos já estivessem lá há anos, décadas, séculos no céu lá com Deus na glória, você acha mesmo que Paulo ia dizer, ia precisar dizer, né? Certamente não precederemos os que dormem. Vamos imaginar aqui que tem um metrô e aí as mulheres entraram antes dos homens no metrô, estão lá 2 horas esperando o metrô. Alguém precisaria avisar, né? As mulheres não precederão os homens, né, na entrada do trem. Como assim? Já estão lá, né? Já estão lá. Que diferença faria dizer isso, né? Aqui é óbvio que para Paulo ele estava refutando essa crença de que os mortos morreram, vão ficar mortos para sempre, nunca mais vai ter ressurreição, não vai ter nada, né? E aí ele diz: eles não vão preceder os que dormem. Por quê? Porque a alma deles vai sair antes e vai entrar no céu? Não. Todo o contexto está mostrando que é justamente porque na ressurreição, tanto nós como eles vamos no mesmo momento encontrar o Senhor. Aí ele continua aqui: pois dada a ordem com a voz do arcanjo, ressoar a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Então não é que eles vão encontrar o Senhor antes, né? Eu já falei, eles vão ressuscitar, ser arrebatados juntamente conosco nas nuvens. Eles ressuscitam primeiro, mas são arrebatados junto conosco para o encontro com o Senhor nos ares. Não é que eles vêm com o Senhor, eles são arrebatados para o Senhor, né? E aí ele diz, olha que interessante: e assim estaremos com o Senhor para sempre, né? Assim aqui expressa deste modo, ou seja, dessa maneira. Então, em outras palavras, qual é o método que Paulo diz por meio do qual a gente vai estar com o Senhor? Não é através de uma alma imortal que sai do corpo após a morte, mas sim através da ressurreição para os que morreram e do arrebatamento para os que permanecerem vivos. É dessa forma que a gente vai estar com o Senhor. E aí eu aproveito e questiono, né? Se realmente Paulo tivesse uma crença, né, numa alma imortal, por que ele não ia falar dela numa ocasião tão perfeita como essa, tão propícia, né? Que ele poderia falar isso, né? Porque ele estava justamente consolando os entes queridos, os tessalonicenses que já tinham partido. Então faria todo sentido ele falar que nem qualquer pastor, padre faz no dia de hoje no funeral, né? Fica calmo, ele já está com o Senhor, está com os anjos, está com Deus, está num lugar melhor, está na paz, etc, né? Mas em momento nenhum ele faz isso, né? Muito pelo contrário, ele apenas consola eles com a esperança da ressurreição. Então, como eu sempre costumo dizer, né? Olha como é que Paulo começa aqui: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Agora, ele diz que não quer que eles sejam ignorantes, mas não fala nada de eles já estarem no céu, os mortos já estarem lá, né, antes de nós. Ou seja, ele diz que não quer que a gente seja ignorante em relação àqueles que morreram, aos que dormem, mas teria deixado eles na ignorância, né, segundo os imortalistas. Porque em momento nenhum ele diz que já estavam no céu, ou que eles vão vão vir junto com Jesus, e aí a gente vai voltar para eles sozinhos. Não. Pelo contrário, ele diz que apenas a esperança dos mortos é a ressurreição e que nós vamos encontrar eles no mesmo momento. É por isso que nós somos aperfeiçoados no mesmo momento que os mortos, né, em relação àquele texto de Hebreus. Porque nós vamos entrar no mesmo momento que eles na glória e tornados perfeitos junto no mesmo instante, né? Então, como eu falei, a própria Bíblia, ela interpreta a Bíblia, né? Ela dá sentido e coesão quando a gente interpreta a Bíblia a partir do seu todo, né? Que é o que manda a boa hermenêutica, né? Então, bom, eu vou deixar aqui, eu vou voltar na próxima questão, que eu vou querer comentar mais um ponto que o Samuel falou, mas aí eu vou precisar de mais tempo. Ok. Samuel, então você tem aí os seus 3 minutos para você fazer a sua réplica. Fique à vontade, eu vou pôr o tempo aí na tela. Gente, se o meu áudio aqui às vezes está horrível aqui, né? Eu escutando vocês, mas espero que na internet esteja bom vocês, o áudio de vocês, pelo menos. Tá 3 minutos aí na tela, pode ficar à vontade e fazer sua réplica, Samuel. Bom, então, veja só, os que estão mortos, né, eles precisam de nós
para serem aperfeiçoados, tá? O que é isso? Essa ideia de se tornar perfeito, tá? É igual a gente pensa, né? Não é, tá? Isso aí no pensamento judaico, né? No hebraico, tá? É se tornar completo, tá? Se tornar perfeito é se tornar completo, tá? Isso significa que agora os mortos, eles estão incompletos, né? Porque eles estão no estado intermediário deles, né? Eles estão embaixo do altar de Deus, né? Eles ainda não entraram na cidade celestial, né? Então eles precisam de nós para se tornar completos, né? Para sair desse estado onde falta alguma coisa para eles, né? E o que está faltando para eles? O corpo, tá? Né? Então, o Banzoli falou aí que Paulo, né, falou assim, não quero que vocês sejam ignorantes, mas deixou eles na ignorância porque não falou para eles que os caras já estavam lá no céu, né? Mas Paulo está falando isso toda hora, né? Mas os aniquilacionistas falam que ele não fala, né? Ele fala isso toda hora, mas o aniquilacionista fala que não fala, né? Jesus fala, né, da vida após a morte, Rico e Lázaro, etc., mas eles falam que não é isso, né? Então, é por isso que eu não sou aniquilacionista, né? Porque eu não preciso ficar negando o que está escrito. Está escrito, mas não é isso, né? Eu não preciso disso, né? Então, é o que eu falei, vai tudo se encaixando perfeitamente, né? 1 Tessalonicenses 4,14, né? Jesus vem com os que dormem, tá? E eles estão incompletos, eles estão no estado intermediário. Por quê? Porque eles não têm corpo, tá? Então, eles vêm com Jesus, entram no corpo, tá? Aí eles se tornam completos, tá? Eles precisam daqueles que estão vivos, né? Para se tornarem completos, né? Eles precisam também que os vivos sejam arrebatados, que os vivos sejam levados para eles se tornarem completos, para eles receberem os corpos deles, né? Porque o homem foi feito para ter, né, o corpo e o espírito, né? Então, depois que eles vêm com Cristo, né? Entram nos corpos deles, ressuscitam, né? E sobem. Depois, os que estão vivos vão subir também, né? Então, é por isso que eles precisam dos vivos para ser completos. Ok. Banzoli, você vai ter aí os seus 3 minutos para você fazer a sua tréplica. Fique à vontade, pode começar, tá? Então, eu respeito a visão do pastor Samuel. Samuel não é pastor, né? Desculpa. Mas eu não vejo no texto nada que fale de estado intermediário, ou tudo isso que ele falou aí, né? Que a alma já está no céu e aí é aperfeiçoado, é a união com o corpo. Vamos ler o texto de novo e vamos ver se a gente consegue enxergar isso no texto, né? Vamos lá, de novo. Ora, todos estes, o que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. A gente já viu pelo contexto inteiro, não vou precisar voltar aqui de novo, que essa concretização da promessa se refere justamente à promessa da pátria celestial. Então, se eles não alcançaram ainda, que eles não estão no céu. Não importa se eles não estão no céu corporalmente ou de forma incorpórea como fantasminha, eles não estão lá, eles não obtiveram. E aí ele continua, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então eu pergunto, onde nesse texto está falando que os mortos estão no céu de uma forma fantasmagórica, que eles estão lá no estado intermediário e tudo mais, né? Eu acho que é preciso forçar muito a imaginação para encontrar isso, esse texto, porque esse texto, objetivamente, não está falando isso, né? Agora, sobre a questão da parábola do Rico e Lázaro, né? Eu acho interessante usar essa parábola para falar que existe uma vida após a morte, em estado incorpóreo, fora do corpo, quando a parábola, em primeiro lugar, nem sequer menciona um espírito. Pelo contrário, ela coloca lá com o corpo físico, o Rico e o Lázaro, né? Vamos ler o texto lá, Lucas 16, 23, 24. Do Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro no seu seio. Então chamou, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua,
pois estou sofrendo muito neste fogo. Então, se a gente for se basear na parábola do Iclásio para pautar uma teologia acerca do que acontece após a morte, a gente teria que concluir, então, que a gente vai com o corpo e tudo para o Hades, né? Não é nem o espírito que sai do corpo, nem uma alma, é só o corpo mesmo que, de alguma forma, aparece misteriosamente lá no Hades, talvez por engano, né? Foi para lá sem querer, porque aqui o texto está falando, o rico tem dedo, né? Não, Lázaro tem dedo, tem que refrescar a língua do rico, que não apenas tem língua, mas sente sede também, né? E também pergunto, né? Sempre pergunto o que uma gota de água, que nem o texto diz aqui, iria surtir de efeito para aliviar o sofrimento do cara, né? Que está queimando o corpo inteiro do cara, né? Não faz nenhum sentido isso. A gente vai entender esse texto. Eu tenho vários vídeos, artigos, no meu livro tem umas 80 páginas só sobre essa parábola, onde eu vou explicar muito detalhadamente, em primeiro lugar, que esse Hades nem sequer é o Hades bíblico, né? Todo o contexto, o fundo cultural dessa parábola, né? O conto popular bem conhecido da época, que Jesus faz uma adaptação. Não tem como explicar isso aqui em um minuto, é impossível, né? Mas o ponto é o seguinte: se a gente for pautar na parábola do rico e Lázaro para dizer o que acontece depois da morte, a gente vai ter que mudar a própria teologia dos mortalistas. Não apenas falar que o corpo vai para o Hades, mas também dizer que dá para conversar de boa, assim, o cara que está no Hades, queimando, com o cara que está lá no céu, não sei de Abraão, sei lá onde, eles vão poder bater papo numa boa, assim, né? Talvez você veja o seu filho queimando lá no fogo do outro lado e você não apenas não vai poder fazer nada para evitar o sofrimento dele, como vai poder bater papo de boa com ele, assim, né? Imagina como é que seria. Ok. Nós terminamos agora nossa participação da primeira parte aí do terceiro bloco. Agora o Banzoli já está na tela, ele vai fazer a sua última pergunta. Eu já selecionei as 4 perguntas, tá, pessoal? Então já está tudo certinho aqui, já está separada. Peço desculpa aí se o áudio está às vezes cortando, não sei, eu acredito que só está para mim. Escreve aí no chat se os áudios do pessoal tá cortando, porque o meu aqui, às vezes, eles estão falando corta, mas penso que na internet não. Então vamos lá. Banzoli, você vai ter aí seus 2 minutos para você fazer a sua última pergunta. O tempo já está na tela, fica à vontade. Vamos lá. Romanos 2,7 vai dizer o seguinte: e dará Deus, né, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Aí eu pergunto, né? Por que a gente teria que buscar a imortalidade se nós já possuímos a imortalidade na forma de uma alma imortal que Deus teria colocado dentro de nós? E por que a gente teria que buscá-la se todos nós seríamos imortais de qualquer jeito, seja no céu ou no inferno? Né? Isso não seria uma contradição? Por que a gente vai buscar uma coisa que a gente já tem? Né? Essa é a pergunta. Entendeu a pergunta, ô Samuel? Você entendeu? Seu áudio está fechado. Você pode abrir, por favor. Entendi. Você entendeu a pergunta? Entendeu? Tá bom. Entendi. Então, vou colocar o seu tempo. Você vai ter 5 minutos para você fazer sua resposta. O tempo já está na tela. Fica à vontade, pode começar. Então, isso é porque o aniquilacionista ele não entende alguns conceitos, né, bíblicos, né? Por exemplo, morte, imortalidade, né? Ele não entende o que é isso, né? Igual os aniquilacionistas dizem, né? A Bíblia ela não cita mesmo a expressão alma imortal, né? Ela usa, né, outras palavras, né, para falar de alma imortal, né? Então, a pessoa que está morta, né, é a pessoa que está separada de Deus, né? E a pessoa que busca a imortalidade, ela busca passar a eternidade com Deus, né? Ela não está buscando ser um Superman, né, nessa vida aqui, que se cair uma bomba atômica na cabeça dela, ela não vai morrer, né? O corpo dela é indestrutível, não é isso que está querendo dizer quando ele está buscando a imortalidade, né? Buscar a imortalidade é buscar a eternidade com Deus, né? Morte é a eternidade sem Deus, né? A Bíblia, né? Ela tem uma linguagem que é própria dela, e isso você entende lendo a própria Bíblia, né? Tem a ver com hebraico? Tem também a ver com hebraico, mas não precisa saber hebraico para entender essa linguagem interna da Bíblia, né? Essa linguagem única da Bíblia, né? Por exemplo, né? Adão conheceu a sua mulher, né? E ela teve um filho, né? Beleza.
Aí Adão conheceu de novo a mulher e ela, mas já não conhecia, né? E cada vez que ele conhece, ela tem um filho. Então você entende que conhecer é fazer sexo, tá? Do mesmo jeito, morte na Bíblia, né? Não é a morte biológica, não é parar de respirar, parar de falar, tá? Pode ser também dependendo do contexto, né? Mas quando a Bíblia fala de morte, né, dependendo do contexto, ela está falando de separação de Deus, né? Então, o que busca a imortalidade, ele quer passar a eternidade com Deus. É isso que quer dizer buscar a imortalidade, né? É buscar a eternidade com Deus. E morte é a eternidade sem Deus, né? Se você não entende esses conceitos, você não vai conseguir entender a Bíblia, e aí você começa a entrar nessa negação, né? Não, isso aqui não quer dizer isso, isso aqui também não quer dizer isso, né? Às vezes acontece, né? Questões de que às vezes está escrito uma coisa e quer dizer outra, né? Porque não foi bem traduzido do hebraico, não foi bem traduzido do grego, né? Ou foi traduzido literalmente uma expressão que no hebraico, no grego, no aramaico quer dizer outra coisa, né? Mas no aniquilacionismo, essa necessidade de negar o que está escrito e querer dar um outro sentido ao que está escrito, né? Pegar o sentido óbvio daquilo que está escrito e está escrito de forma tão harmoniosa, né? Com a Bíblia inteira, né? Isso acontece demais na doutrina aniquilacionista, né? Isso não é normal, né? E uma das coisas que causam, né, os aniquilacionistas ficarem negando, né, o que está escrito de forma óbvia, né, é eles não entenderem certos termos, né, da Bíblia, né, como, por exemplo, morte, né, imortalidade. É isso. Ok. Eu vou colocar agora o seu tempo na tela, 3 minutos, viu, Banzoli? Para você fazer a sua réplica, fica à vontade, você pode começar. Sim, ele diz que somos a gente que nega o significado óbvio de um termo e tudo mais, mas na verdade que faz isso são justamente eles. Que a gente pega qualquer léxico do grego, qualquer um, abrir aqui rapidamente com o Correio de Strong, poderia abrir qualquer outro, a gente vai lá, apartásia, incorrupção, perpetuidade, eternidade, lá vem de apartar, que significa incorruptível, não sujeito a corrupção, decadência, imperecível das coisas, imortal. Nenhuma vez você vai ver, seja na literatura grega, seja na própria Bíblia, o termo imortal não está relacionado a ser imortal, para não morrer, né? Então é curioso, eles tentam negar o significado óbvio de um termo, né, para encaixar dentro de uma teologia que eles construíram, né, e não pegar realmente o significado que a palavra tem no próprio dicionário e beleza, vamos interpretar então assim o assado. Não, eles têm que redefinir o significado das palavras para se adequar à teologia deles, né? Isso que é triste, né? Por exemplo, a palavra para morte, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é exatamente a mesma palavra que aparece para os animais. Agora, eu nunca vi um imortalista dizer, então, aqui, a morte para os animais é uma morte só espiritual, a alma do animal que sai do corpo e vai, significa só separação, né, que eles falam. Né? Então, quando o animal morre, quando a Bíblia diz que o animal morre, ela quer dizer que a alma do animal se separou dele e foi para outro canto. Não, todo mundo entende o sentido óbvio, o sentido simples do termo, né? Morreu, acabou, né? Morreu. É isso que significa em relação ao animal. Agora, por que em relação ao ser humano eles têm que mudar o sentido óbvio do termo? Porque eles precisam, senão a imortalidade da alma acabou, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre faço questão de observar. Como é que a gente tem que interpretar a Bíblia de acordo com o olhar que a gente tem hoje, né? Com todo o viés que a gente tem hoje, mas sim pensar como que os leitores originais teriam entendido aquilo. E eu pergunto, como que o leitor original das cartas de Paulo, por exemplo, né, tendo conhecimento de toda a literatura grega naquela época, que sempre reservou o termo imortal para se referir ao conceito natural e simples do termo, né? Por isso que Platão, por exemplo, dizia que todo mundo é imortal, seja justo, seja ímpio e tudo mais, né? E aí, essa mesma pessoa teria que, por si mesma, chegar à conclusão de que quando o apóstolo usa essa palavra, quer dizer uma coisa totalmente diferente do sentido que essa palavra sempre teve no mundo inteiro, no mundo grego da época. Não faz sentido nenhum, né? Então, e mais uma vez, a Bíblia vai negar categoricamente que a gente seja imortal. Na verdade, ela não apenas vai fazer isso, ela vai dizer que Deus é o único que possui imortalidade. Está lá em 1 Timóteo 6,16.
né, e que nós temos que buscar a imortalidade justamente porque nós não a possuímos. É curioso que na Bíblia inteira você vai ver a palavra alma sendo citada, salvo engano, 863 vezes. Nunca ela é seguida do termo eterna ou imortal. Mas se você for na literatura dos pagãos, né, dos gnósticos, até dos judeus helênicos, né, da época, que já tinha esse sincretismo, né, com o paganismo grego, você vê inúmeras vezes eles usando o termo alma imortal. Eu mostro isso num dos capítulos do meu livro, né? Eu cito lá vários documentos imortalistas da época, todos eles citando alma imortal para lá e para cá o tempo inteiro. Por que a gente não vê isso na Bíblia? Porque a Bíblia não aceita essa doutrina, é uma coisa simples. Pelo contrário, todas as vezes que a Bíblia vai citar o termo imortalidade, é sempre para dizer ou que a gente não tem, ou que só Deus que tem, ou que a gente vai ter no futuro se a gente for obediente a Deus. Ok. Agora você vai ter seus 3 minutos de tréplica. O Samuel, fica à vontade, pode começar. Bom, quando o apóstolo Paulo mandava, né, as cartas dele, ele não estava mandando para uma pessoa que nunca tinha tido contato nenhum, né, com os ensinamentos dele, né? Então Paulo já tinha explicado o que era imortalidade para eles, né? E o que era buscar a imortalidade, né? Paulo não iria falar algo para eles que eles não entendessem o que é aquilo, né? Porque falar para um grego que ele precisava buscar a imortalidade, né? Isso não tinha sentido, porque para os gregos, né, todas as almas eram imortais, né? E mais, né? Alma imortal, dentro do pensamento grego, né? Significa alma eterna, ou seja, não tem início e nem fim. Então, imortalidade da alma para os gregos não é igual para nós cristãos, né? A imortalidade da alma cristã não significa alma eterna, alma que sempre existiu, alma que não tem início nem fim, né? Agora, para os gregos, imortalidade da alma era alma eterna, então não faz sentido nenhum, né? Paulo escrever para um grego, né, que ele tem que buscar a imortalidade sem antes Paulo ter explicado para ele o que é buscar essa imortalidade, né? Então, quando Paulo diz para eles, vocês precisam buscar a imortalidade, né? Eles já estão sabendo. Não, a gente precisa buscar a imortalidade, porque esse negócio de que a nossa alma não tem início nem fim, isso não é verdade, né? Imortalidade está com Deus, né? Passar a eternidade com Deus, né? E você não pode querer entender a Bíblia através do dicionário, né? Por exemplo, tem muitas palavras gregas, por exemplo, destruição. Se você pegar destruição no grego, é destruição, né? O problema, né, é que em hebraico, né, destruição é perdição, não é desaparecer, é estar perdido, né? Então não dá para entender a Bíblia através do dicionário. Você precisa entender a Bíblia através da própria linguagem interna da Bíblia, né? A Bíblia interpreta a Bíblia, né? E saber também se aquele termo deve ser entendido, né, conforme os gregos entendiam ou conforme os judeus entendiam, né? E dizer que só Deus tem imortalidade também, isso não faz sentido, né? Os anjos são imortais, né? O verme do inferno não morre, né? E etc. Ok. Samuel, vou pôr aí na tela uma pergunta que foi direcionada a você. Acabei de falar. Vou dar 1 minuto e meio para você responder a pergunta. Leia a pergunta, lê o texto que ele está colocando aí, e aí você terá 1 minuto e meio para você fazer a resposta. Primeiro pode ler a pergunta e ler o texto para o pessoal saber, aí depois eu solto o tempo. Tá bom, então eu vou ler assim. Samuel, se em 1 Timóteo 6,16 diz que o único que possui imortalidade é Deus, como mais alguém pode ser imortal? Paulo está errado? Explique para nós o texto. Obrigado. Posso soltar? Leia o texto, por favor. Leia o texto para o pessoal que está acompanhando saber qual é. O texto da Bíblia fala?
Primeira Timóteo 6,16, não é isso? Isso. Então, se você puder ler, eu acho que vai ficar Posso sim. melhor. 1 Timóteo 6,16. Isso. Leia aí quando você terminar, eu solto o tempo. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem tampouco pode ver, ao qual seja a honra e a potência sempiterna. Amém. Ok. Então, pode ficar à vontade. Tá? Bom, dizer que só Deus, né, tem imortalidade, né? Então isso seria uma contradição bíblica, né? Então a gente precisa entender o que esse texto está querendo dizer, né? Anjo é imortal? É, né? A gente nunca viu um anjo ficar velho e morrer, né? A Bíblia diz também que né, o verme do inferno, né, o verme do Guiena, ele não morre, né? Então ele dura para sempre. Então a própria Bíblia diz que tem mais coisas, né, que são imortais, né, além de Deus, né? Então isso seria uma contradição. A gente precisa entender o que você está querendo dizer, né? O que isso pode ser? Como Paulo está escrevendo para gregos, tá? Pode ser que ele fala que o único que possui imortalidade é Deus. Ele está querendo dizer que ele é o único que possui a eternidade, porque para os gregos imortalidade é eternidade, ou seja, não é início nem fim. E o único que é assim é Deus. Só Deus é desse jeito, tá? Outra coisa que pode ser também, tá? Que ele está querendo dizer aí é que os anjos são imortais, mas eles não decidiram isso. Foi Deus que deu isso para eles, né? Então, o único que possui a imortalidade em si mesmo é ele. Ok. Lucas, eu vou pôr na tela a mesma coisa. Vou pôr na tela aí a pergunta. Aí você pode ler. Assim que você terminar, aí eu solto o tempo. Lucas, se Jesus é Deus, como ele poderia ter respondido por completo, ter morrido por completo se Deus não morre? A resposta é muito simples, ele morreu como homem, mas não como Deus. Agora, aproveitando o tempo que me resta, só comentar rapidamente alguns pontos que o Samuel comentou aqui, falou que imortalidade significa eternidade, mas se fosse assim, então nem os salvos poderiam ter uma vida imortal, né? Que o texto fala que a gente tem que buscar a imortalidade. Agora, se, como o Samuel diz, imortalidade significa eternidade, no sentido de não ter início e nem fim, então nem os salvos poderiam ter imortalidade, né? Já que os salvos, mesmo que nunca tenham fim, eles não vão ter, eles sempre vão ter tido um começo, né? Então, claramente não é esse sentido que o texto propõe. Em relação ao verme imortal, né, que ele falou aqui várias vezes, vamos ler o texto que está sendo referido, né? Se a gente for lá, a gente vai ver por aí, texto que está lá em Marcos 9,47. E se a tua se escandalizar, lança-o fora, é melhor para ti entrar no reino de Deus com um só olho do que ter 2 olhos, ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo não se apaga. E aí ele vai falar que o bicho não morre, então está aqui provado, né? Só que se você for ver no contexto, né, ele está simplesmente citando a profecia de Isaías, que vai lá, está escrito lá em Isaías 64:24, vai dizer o seguinte: sairão e virão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim, o seu verme não morrerá, o seu fogo não se apagará. Então veja que interessante, né? Ele não está falando de almas imortais ali, sofrendo, né, com o verme comendo eles, não. Ele está falando do cadáver, uma pessoa que já morreu, não está mais viva, não tem mais consciência nenhuma, né? É um cadáver. Inclusive, o termo no grego usado para aqui, para verme, é skolix, não sei se eu pronunciei direito, mas significa, segundo a concordância de Strong, um verme especificamente aquele tipo que depreda cadáveres. Então aqui Jesus claramente está falando, aludindo ao texto de Isaías, que todo judeu entendia dessa forma, né, como se referindo ao verme que depredava cadáveres, vai falar. Ok. Samuel, vou pôr uma nova pergunta aí na tela, você pode ler, assim que você terminar, eu solto o tempo. Pode ler? Pode ler. Pode ler? Estou esperando, pode ler. Pergunta para o Samuel mostrar um texto bíblico mostrando que há uma alma imaterial fora do corpo. Posso responder? Posso?
Pode ficar à vontade, vou soltar o tempo. Tá? Tem vários, tá? Por exemplo, se você pegar lá, né, em Deuteronômio 18:11, né, ele vai falar que nós não podemos invocar, né, os Ove, tá? O Ove, ele é o espírito de uma pessoa falecida, né? Uma pessoa que morreu, tá? Então tá falando para não invocar isso aí. E não tem aquele problema do Nefesh, né? Que tem tudo, né? Um monte de significado, aí o pessoal faz uma misturança com isso aí, né? Mas não tem como errar, né? Houve é o espírito de uma pessoa que morreu, tá? Em Deuteronômio 18:11, né? Nós não podemos invocar eles, né? Paulo também vai dizer, né? Eu não lembro de cabeça o versículo, eu tinha anotado aqui, que ele quer sair do corpo e estar com o Senhor, né? Então, tá muito claro, tá? E tem mais passagens, tá? Tem bem mais, né? Em Isaías, né? Você encontra a palavra Refaim, né? Que Refaim é o espírito do morto que mora no Sheol, né? Então, o pessoal fica invocado com essa palavra Nefesh, né? Mas você tem palavras que são especializadas para falar de espírito de morto. Ok. Eu vou colocar aí, vai estar na tela escrito apresentação, mas é 2 minutos para a conclusão. Primeiro que vai fazer a conclusão aí vai ser o Samuel, que já está aí na tela, né? Então, Samuel, você vai ter 2 minutos. Mas olha, só uma coisa, né? Eu selecionei aqui um texto para você, só que eu pensei que era pergunta, mas não era. Na verdade, só teve uma pergunta para você. O outro lá era alguém que comentou alguma coisa, mas é que, como ele escreveu da forma que eu pedi para fazer a pergunta, eu tinha selecionado. Depois eu procurei outra pergunta e não achei. Então eu só achei uma pergunta para você, tinha várias para Samuel, mas para você eu só achei uma, tá? Beleza. Então, Samuel, você vai ter aí 2 minutos para fazer a sua conclusão. Fica à vontade, pode começar. Então, como eu disse, né, a alma imortal, né, ela é muito clara na Bíblia, né? No Antigo Testamento, o pessoal invoca com essa Nefesh, né? Sendo que o próprio Lucas falou que eu fiz vídeo falando que Nefesh não se refere a isso, né? Mas existem palavras que se referem a isso, né? Que, por exemplo, ouve é uma delas, tá? É o espírito do morto, né? Refaim é o espírito do morto que mora no Sheol, que é lá da história de Jesus, né? Então, tudo da história de Jesus, do rico e o Lázaro, tá? Então, o rico e o Lázaro, eles são Refaim, tá? Eles são espíritos que moram no Sheol, tá? Existem palavras especializadas para falar de alma imortal no Antigo Testamento, tá? Então, é muito claro, né? E tudo vai se encaixando, né? A ressurreição, não tem como ter ressurreição sem alma imortal, né? Sem alma imortal no aniquilacionismo, o que você vai ter ali é uma recriação. Você vai ser criado de novo, né? E aquilo que é criado de novo não é mais você, tá? Deus, para que eu vou temer Deus? É igual Jesus fala, se a pessoa mata o seu corpo e depois não tem mais o que fazer, não tema ela, né? Então, da mesma forma, não tema Deus. Por quê? Porque Deus ele vai matar a sua alma e depois Deus não tem mais o que fazer. Ah, mas a pessoa vai sofrer lá 1000 anos. Não importa. Vai passar 1000 anos, Deus vai matar a sua alma e aí Deus não tem mais o que fazer. Ou seja, Deus se torna tão impotente no aniquilacionismo quanto um ser humano. E eu não tem porquê eu ter medo desse Deus. Ok. Agora eu vou voltar aqui o tempo. Banzoli, você vai ter aí seus 2 minutos para você fazer sua conclusão, tá certo? Fique à vontade, pode começar. Sim, o Samuel usou como argumento, agora há pouco, que o texto que Deus proíbe consultar os espíritos, então isso seria a prova de que esses espíritos existem mesmo. Bom, então a gente também vai acreditar em outros deuses, né? Porque o primeiro mandamento diz, não terás outros deuses além de mim. E nem por isso eu acho que Baal existe de verdade, né? Que Moloque existe de verdade, né? Óbvio que não.
mas seria a conclusão que a gente teria forçado a chegar por essa lógica, né? Ele também falou do ausente, do corpo presente com Cristo. Eu tenho vários debates, vídeos, artigos, livros só sobre esse texto. Eu recomendo que procurem, porque a explicação é bastante abrangente. Ali eu provo por A mais B, nunca vi ninguém refutar essa alegação, essa argumentação, que Paulo não estava falando sobre o sair do corpo no estado intermediário, não, ele estava falando da ressurreição, de estar com Cristo. Inclusive ele diz, né, não porque queremos estar despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida, que acontece justamente na ressurreição. Ele falou o termo refaim, como se fosse uma palavra específica na Bíblia, usada em relação à alma dos mortos, né, a substância material imortal, etc. Né? E não, na verdade, o refaim aparece 8 vezes só na Bíblia, nenhuma delas fala de alguma coisa que sobrevive após a morte, consciente e tudo mais. Todas elas são de caráter poético, quase todas elas usadas em paralelismo, nenhuma delas em paralelismo com a alma, com o espírito, e vários textos provando claramente que o refaim não está vivo em lugar nenhum. Eu também falo bastante sobre isso no meu livro, para quem quiser baixar. Né? Ele também disse, não tem como ter ressurreição sem uma alma imortal. Bom, na verdade é o contrário, né? Não tem como ter ressurreição na alma imortal, né? Porque, segundo ele, nenhum imortalista, entenda o seguinte, nenhum imortalista acredita em ressurreição. Todos eles acreditam em reencarnação. Oh, mas como assim, Lucas? É que você está falando? Né? Não é porque só os espíritas, né? Não é porque eles não acreditam da forma que os espíritas acreditam que não seja reencarnação. O que é reencarnação? É reencarnar, ou seja, encarnar de novo. O seu verdadeiro eu, na doutrina imortalista, é a alma. Né? Então, reencarnação seria uma alma que está viva em um lugar e volta a se encarnar em um corpo. É isso que eles acreditam que seja a ressurreição. Que você já continua existindo em algum outro canto e na ressurreição você apenas volta a encarnar no corpo. Né? Então, é uma reencarnação, não é uma doutrina realmente da ressurreição. Ok. Pessoal, eu agradeço. Peço desculpa, eu não sei nem como é que tá saindo agora o meu áudio, porque aqui hoje tá terrível aqui. Peço desculpa, as coisas estavam travando aqui. Não sei como é que ficou aí as transmissões, mas obrigado, Lucas Banzoli, obrigado, Samuel Monteiro. Eu gostaria até de propor aí outros debates, né? Porque eu mesmo aqui que gosto de aproveitar aí dos assuntos, quase não consegui ouvir porque minha internet está horrível. Antes de eu terminar, eu gostaria de saber, depois eu vou ter que ver aí a gravação para eu poder aprofundar aí nos assuntos. Samuel Monteiro, o Marcelo Tafona, ele está convidando você para fazer um debate sobre esse mesmo tema, aí você depois vê se você aceita ou não, tá? Lucas Banzoli, como que as pessoas fazem para conseguir o seu livro? Você está falando aí, baixa, procura, tal. Como é que as pessoas fazem? Sim, eu acho que dentro de 2 ou 3 dias eu termino e publico, até o fim de semana eu acho que está publicado, falta muito pouco mesmo. Aí vai estar no meu site, www.lucasbanzoli.com, tem uma seção de livros lá em cima, clica lá. Todos os meus livros têm a versão PDF gratuita para quem quiser baixar, também dá para comprar no Clube dos Autores. Esse também eu vou dividir em 4 volumes na versão impressa, né? E na versão digital, um volume único com umas 1.900 páginas, né? Enfim. E também, quem quiser me seguir lá no meu canal, eu acho que algumas pessoas não estão assistindo no meu canal, por isso que eu estou falando, né? Para se inscrever no meu canal, Lucas Banzoli também. Se você está assistindo aqui e não é inscrito, se inscreva também, deixa o like no vídeo também, compartilha, comenta, etc. E eu acho que o Ronaldo caiu, né? Mas então eu vou passar para o Samuel para ele se despedir também, falar do seu canal e tudo mais. Fui agora. Compre o livro do Lucas Banzoli. Compre o livro do Lucas Banzoli. Fazia tempo que eu queria trazer, né, um aniquilacionismo no meu canal, nem para debate, né, mas só para a pessoa explicar como funciona, né? Mas no fim não apareceu ninguém, né? E eu não sabia que você era aniquilacionista, né? Fiquei sabendo faz pouco tempo, né? Se quiser me convidar lá, eu aceito. Beleza. Qualquer coisa vai lá. É só para conversar, não é debate, não vou ficar te contrariando. Não é nada disso, não. O Gali me convidou, o Fernando Gali me convidou outro dia para a gente conversar lá sobre esse assunto, foi um debate bem legal. Teve um pouquinho de briga lá no final, que ele falou lá da união hipostática e tal, aí teve um pouco de treta, mas foi bem legal o diálogo também. Bom, mas eu vou me despedir então, porque o Ronaldo sumiu, né? Ele foi arrebatado, né? No arrebatamento, acho que ele foi arrebatado, né? Foi arrebatado. A gente ficou, vai começar a tribulação agora.
Mas é isso aí então, gente. Foi legal. Voltou, Ronaldo. Ei, Ronaldo, o que vamos Oi, fazer pessoal. agora? Eu estou entrando aqui pelo celular, no pacote de dados aqui. Lucas, assume aí, porque aqui travou tudo, cara. Caiu a internet geral. Sim, Hoje aqui na internet não está legal. Sim, a gente já estava se despedindo, então eu acho assim, né, que o Samuel tem um canal chamado Hebraico Pro, eu vou deixar na descrição do vídeo, eu vou colocar aqui no chat para quem não conhece, e também tem o site Hebraico Pro também, né? Deixa eu só colocar aqui no chat, e aí depois eu vou botar na descrição do vídeo também. Bom, eu acho que é isso então. Você quer falar mais alguma coisa ou encerra aqui mesmo? Não, pode encerrar, gente. Obrigado. Não deixe de dar o like, não deixe de se inscrever no canal, o qual você estiver assistindo, se é do Lucas, se é no do Leonardo Andrade, se é no do Miranda, se inscreva no canal. Eu peço até desculpa aí, vamos fazer outro debate com mais qualidade aí no meu, pelo menos a minha internet aqui. Eu não sei como é que saiu o online, mas minha internet hoje está terrível, cara. Mas muito obrigado, eu fico muito honrado de saber que eu estou aí diante de Lucas Banzoli e Samuel Monteiro. Também eu sou fã desse site dele, eu nem sabia que era ele, olha que maravilha. Né? Eu uso muito esse site, o site é muito bom, eu recomendo para todos. E Lucas, parabéns aí pela forma do debate, eu achei que foi muito bom. E é isso, pessoal. O debate é dessa forma que tem que ser, né? Claro, respeitoso e objetivo. Foi muito bom. Então pode encerrar aí. Obrigado a todos. Até a próxima. Então, valeu, pessoal. Um grande abraço, valeu e falou. Falou, gente. Letra U.